Olá, empresário! Olá, futuro empreendedor! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Os nossos vídeos ficam no YouTube, os nossos áudios nós transformamos aí num podcast que vai para as principais plataformas como iTunes, como Apple Podcast, como Spotify, Google Podcast e demais plataformas digitais, caso você queira ouvir. Nesse videocast de hoje eu vou falar onde você deve focar quando as coisas não estão indo bem na sua empresa. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse importante tema aí. Bora lá! Muito bem, então vamos lá, direto aí para prática, direto ao ponto, como sempre. A gente está passando ainda por um período, de finalização desse ano de 2021, um ano muito desafiador para muita gente, um ano que, em função desses desafios, nos fez refletir sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa empresa, sobre aquilo que a gente quer, principalmente também, muitas pessoas, sobre aquilo que a gente não quer. E esses desafios estão chegando, quanto mais a gente vai chegando perto do ano, esses desafios a gente precisa rever, refazer aí algo pensando, no próximo ano de 2022. E se caso nós erramos, se não foram elementos que vieram da crise, se não foram elementos externos, e que é o que a maioria das vezes acontece, algo que a gente possa fazer esteja realmente nas nossas mãos, tá na hora da gente fazer o nosso exame de consciência e pensar como é que vai ser o próximo ano, não esperar chegar até o final de dezembro para que a gente consiga ter tempo hábil para planejar tudo certinho, deixar tudo estruturadinho para que a gente consiga começar 2022 com o pé direito. A gente sabe que a crise não acabou, embora muitos indícios disso nos tragam aí, pareça que a coisa melhorou, pessoas já estão fazendo eventos, uma série de coisas aí sem máscara, enfim, cada um tem a sua consciência e a sua tratativa para isso da melhor maneira possível, mas existem empresas, mercados, nichos específicos que ainda estão passando por maus bocados. E aí, quando a gente está passando por um momento difícil, e eu trabalho com mentoria e consultoria aí para alguns empresários, esse lance da mentoria consultiva me dá a possibilidade de trazer, seja presencialmente, seja de forma online, ter acesso a empresários e empresas de diferentes mercados, de tamanhos diferentes. Tem empresas que produzem, tem empresas que revendem produtos, tem empresas que prestam serviço, tem empresas do mercado de e-commerce, de produtos digitais, enfim. Tem uma série de tipos de clientes diferentes e depois de quase 5 anos aí trabalhando com esse processo de mentoria consultiva, uma das coisas que eu posso afirmar de carteirinha para vocês em se tratando de micro e pequenas empresas e até algumas médias é que eu já pude exercitar na prática e vi muitos cases de sucesso de pessoas que estão enfrentando problemas complicados, problemas difíceis, sejam eles quais forem, e a maioria deles se repete de empresa para empresa. E eu tenho aqui alguns pontos, eu tenho 4 temas que eu gostaria de falar para vocês. Sempre que a gente começa um negócio lá atrás, se você está começando agora, você já deve estar passando por isso. Se você já começou há algum tempo, seja você tem uma empresa há 3, há 5, há 10 ou há 20 anos, tanto faz. Nós somos profissionais ou temos uma ideia, pegamos essa ideia e transformamos num negócio, ou seja, fazemos dinheiro com aquela ideia. E nem sempre o negócio é uma empresa. Nem sempre a gente, quando começa a vender algo, seja um produto, produzir algo, prestar um serviço, a gente não tem uma empresa ainda, Isso leva um tempo. Isso pode continuar assim durante anos a fio. Eu conheço muitas empresas que não são empresas literalmente ainda. São bons negócios que até estão conseguindo se sustentar, sobreviver de alguma forma, mas essa sobrevivência, enquanto a gente é apenas um negócio,
ela não se sustenta por muito tempo. E aí quando vem uma crise, quando vem um acontecimento, seja externo ou da nossa empresa mesmo, a falta de um colaborador importante, quando a nossa empresa é muito pequena, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está passando por um período de dificuldade, e muitas pessoas ainda estão passando por isso nesse momento, a gente precisa tomar algumas providências. E o que eu tenho feito, né, aqui no meu processo de mentoria consultiva, com os empresários, nas consultorias às vezes, né, que é um pouquinho diferente da mentoria consultiva, as consultorias que eu vou até as empresas fazer algo para os meus clientes, um pouquinho maiores aí, eu sempre procuro olhar para esses 4 temas que eu vou falar aqui, necessariamente nessa ordem, e trabalhar cada um deles para mostrar para o empresário aquilo que ele possa ter deixado de fazer para a gente chegar aonde ele está e a gente desenhar algo para o futuro. Porque não adianta nada, né? Eu me sinto como um médico empresarial, um médico de processos, um médico que trabalha com os meus clientes para que eles tenham resultado. Como é que um médico trabalha? Você vai ter o consultório dele, ou um hospital, alguma coisa assim, mas de preferência, né, pensando aí na lógica mais normal, você vai ter um consultório de um médico, ele pede um diagnóstico, ele vai fazer um diagnóstico em você, ele vai te tocar, ele vai pedir exames, ele vai, né, trabalhar elementos para tomar algumas conclusões, para começar um tratamento com você, toma um remédio A, toma um remédio B, passa tal medicamento e assim por diante, a depender daquilo que você tenha, de forma que você consiga, a partir dessa estruturação, desse novo diagnóstico que foi feito, chegar a alguma conclusão e, a partir dessa conclusão, ter o seu tratamento. Na empresa é a mesma coisa. A gente não tem como tomar alguma decisão e saber por que está passando por uma crise somente apontando, né, um ou outro problema. E a maioria das vezes, o que os empresários me dizem aqui, são 2, né? Que na verdade, no fundo, não são eles, mas o que eles percebem quando a água já está batendo mais do que no nariz, ou seja, quando a coisa já está bastante complicada, é finanças ou dinheiro, né, de alguma forma, a empresa não está faturando, não está vendendo e tal, e aí ou tem muitas dívidas, ou tem empréstimos, ou tem não sei o que, tem alguma coisa relativa à parte financeira, ou à parte de pessoas. Minha empresa, meus colaboradores não estão entregando, meu pessoal não vende, a produtividade está ruim, uma série de coisas focadas a pessoas. Tem outras coisas, mas na maioria dos casos tem algum tema focado nesses 2 processos. Processo de pessoas e processo financeiro. Mas no fundo, se você for olhar, e eu passo por isso toda santa semana aqui com os meus clientes, no fundo, o problema não está aí, né? O problema está um pouquinho antes. A causa raiz, se você for analisar, não é apenas o problema financeiro. Quando a gente analisa um negócio, quando a gente analisa uma empresa e vê como é que ela foi trabalhando para chegar onde ela está agora e os motivos pelos quais ela não está tendo resultado naquele momento, a gente percebe, se você fizer essa análise, eu faço isso aqui com o meu cliente, que a primeira coisa, então ponto número 1 dos 4 que eu vou falar nesse vídeo, ponto número 1 é porque você não tem estratégia. Você não pensou lá atrás, com tempo hábil, de forma a se estruturar, para onde você queria ir. Você muitas vezes pode estar errando na sua persona. Pode ter uma esteira de produtos e serviços, ou só serviços, ou ambos, muito curta, muito pequena. A sua margem de lucro para os seus principais produtos que você está trabalhando pode não estar funcionando e você, por ter uma margem de lucro muito baixa, não está tendo resultado. Você não projetou, não fez conta direito, tanto para precificar produtos e serviços, quanto para calcular a sua possível margem para você trabalhar com ela de forma a ter resultados e com aquela margem você conseguir crescer aí a sua empresa ou pelo menos atingir um capital de giro que segurasse as ondas no momento difícil. Você muitas vezes não tem recursos, você muitas vezes está trabalhando de maneira equivocada com seus conectores, com seus parceiros, com seus fornecedores. Você não estruturou a sua jornada do cliente, isso eu vou falar aqui zilhões de vezes ainda nesse canal. A jornada do cliente é onde existem os pontos de contato seu e da sua empresa com as suas personas. Esses pontos de contato começam no marketing, passam pelas etapas do funil de vendas, passam pelo seu atendimento ou pela sua produção, ou seja, pelo seu processo operacional, depois voltam pelo pós-venda e esse ciclo, né, de marketing, vendas, atendimento, produção operacional, pós-venda, ele vai continuar eternamente, salvo se você fechar a sua empresa. E você precisa
montar essa estratégia, montar esse mapa estratégico, pensar na forma como a sua empresa veio conduzindo, se você atuou no mercado da forma correta, se você acertou nos produtos, nos serviços, se a sua margem foi calculada certo. Isso eu chamo de estratégia. Antes mesmo de pensar em vender o próprio produto, em fazer algo, você precisa saber se você está conduzindo ou se você vai conduzir a sua empresa na direção certa. Esse é um elemento crucial. E aí na estratégia, eu trabalho aqui 4 elementos, né, dentro da estratégia. O mapa estratégico, a esteira de produtos, a jornada do cliente e a estratégia financeira, onde eu consigo projetar com os meus clientes receitas, despesas fixas, variáveis e a margem de lucro. Porque se eu não consigo projetar a minha empresa para pelo menos um ano, como é que eu vou conseguir saber se eu estou atingindo os resultados? E aí eu vou colocar culpa nas pessoas, vou colocar culpa no dinheiro. O dinheiro é a consequência ou a falta dele. As um treinamento, alguma coisa assim, vai ser falta, vai estar linkado com o terceiro ponto que eu vou falar aqui daqui a pouquinho. Geralmente, os problemas voltados para as pessoas não estão nas pessoas em si. Estão nas pessoas no segundo momento. Uma falha de alguém, um erro de alguém, uma falta de qualificação de alguém tá primeiro em outros processos. Já vou chegar nesse assunto de processos daqui a pouco. O segundo tema que você pode focar aí quando as coisas não vão bem é o planejamento. Depois que você tem estruturado a sua empresa, você planejou as coisas certas no momento certo. Tem muita gente que chega aqui na minha mentoria e fala: Gervando, eu não tenho planejamento nenhum. Eu vivo em cima do mês. Eu vivo para vender aquela quantidade, estipulei uma meta, tenho X pessoas, eu também estou muito envolvido no operacional, não tenho tempo para nada. E aí não me dá tempo de planejar. Eu nem sei planejar, mas mesmo que eu soubesse, eu não tenho um olhar, né, um pouquinho mais adiante aí para 2, 3, 6 meses, principalmente um ano, que é o que eu faço aqui com os meus clientes. A gente precisa projetar o seu ano inteiro para você fazer a revisão semestral e dividir esse ano em 12 meses, senão você não vai conseguir gerir mensalmente. E aí, como é que você vai saber se aquilo que você planejou, que estava descrito e estruturado lá na sua estratégia, que é a primeira coisa que a gente já falou, vai acontecer? Se você não planejar isso, o que fazer de marketing, o que fazer de vendas, o que fazer do seu operacional, do pós-venda, nem os seus processos ligados a essa jornada do cliente, que são os que realmente têm contato com o seu cliente, e nem os processos de apoio, que são o financeiro, gestão de pessoas e o administrativo, compras, a depender do seu negócio, você tem outros processos aí que dão apoio a essa jornada do cliente, ou seja, tudo que você faz na sua empresa precisa estar linkado e focado primeiro na jornada do cliente, nos pontos de contato e nos processos que estão em contato com o seu cliente, que são marketing, vendas, operacional e pós-venda. Depois você vem com os processos de apoio, que são os processos que estão numa segunda linha, que são os processos administrativo, financeiro, contábil, gestão de pessoas. Não que as pessoas não sejam importantes, mas primeiro a jornada do cliente. Tem gente que trabalha até mais ou menos com as pessoas não estão nem treinadas ainda, mas conseguem entregar muito bem, porque estruturaram muito bem uma jornada do cliente. E aí, com o tempo, a gente vai treinando as pessoas, padronizando os processos, principalmente para que a gente consiga conduzir as pessoas nos resultados que a gente quer. Então, se a gente não sabe planejar, e se a gente não tem esse planejamento e essa visão anual para revisar a cada 6 meses e para depois gerir mensalmente, onde eu sei o que fazer por mês, tanto de marketing, quanto de vendas, quanto do operacional, quanto de pós-venda, quando fazer, quem vai fazer, como eu vou fazer, quais são esses detalhes, eu não sei quanto eu vou gastar, não sei para que direção, ou seja, eu fico vivendo naquele ciclo vicioso de terminar o mês, acabar o mês, começar o outro, acabar um mês, começar o outro, e eu não tenho resultado. Isso é muito sério e a gente não consegue sair dessa roda, né, que primeiro nos atrasa, nos faz dispersar, a gente não consegue sair do operacional e só traz problema. Então, segundo ponto, planejamento. Terceiro que você precisa focar é nos seus processos. Se você conseguiu estruturar uma estratégia, conseguiu se planejar razoavelmente para pelo menos ter aí um trimestre à frente para você se planejar com mais detalhe. Depois você vai atacar os seus processos.
Por quê? Porque você precisa descrever e padronizar os seus processos para atender a essa estratégia e a tudo aquilo que está planejado. Senão, os seus processos vão ser apenas, que é o que a maioria das pessoas que me procuram para fazer mentoria, não, Gevando, eu tenho processo, eu tenho lá uma pessoa que cuida do processo financeiro, eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing, que é um terceiro, eu tenho uma pessoa que, 2, 3 pessoas que me ajudam a fazer venda, eu estou um pouco no operacional, nas compras, não sei o que, ou seja, se a sua empresa é pequena e você trabalha, seja você um médico, um dentista, alguém que está numa padaria, qualquer pessoa que o dono está muito envolvido no negócio e que não tem tempo de fazer nem estratégia, nem planejamento, nem gerir aquilo que precisa, vai precisar estruturar os processos. E não, processo não quer dizer só nomear o processo. Eu tenho processo de financeiro, quem cuida é a pessoa tal. Eu tenho processo de marketing, quem cuida é o terceiro tal. Eu tenho processo administrativo, quem cuida é a pessoa tal. Eu cuido do processo operacional, de compras, não sei o quê. Ter pessoas e um nome do processo não quer dizer que você tem processo. Seu processo precisa ser descrito. Ele precisa estar muito bem espelhando o passo a passo da sua jornada do cliente para que a sua jornada do cliente funcione. Numa grande empresa, a gente desenha os processos de uma forma com outras ferramentas porque precisa ter passo a passo. Processo é interface. Processo precisa adquirir uma sequência ou ser desempenhado uma sequência para que o processo como um todo funcione. Não adianta a pessoa de marketing fazer um excelente trabalho se na hora que um possível cliente entra no seu funil de vendas, o processo está ruim. Você não consegue vender por algum motivo ou por falta de estruturação. Ou não adianta nada você conseguir até vender bem se você não consegue entregar, o seu operacional está ruim. Ou não adianta nada você ter um marketing razoável, um funil de vendas razoável ou até um operacional muito bom se o seu pós-venda não consegue alavancar. Você só tem que ficar trabalhando para trazer clientes novos. E nenhum negócio funciona somente com clientes novos. É muito mais barato você trabalhar clientes que você já atendeu ou que você já serviu do que buscar clientes novos, saiba disso. Então, você vai precisar estruturar os seus processos aos olhos, né, com um espelho aí dessa jornada do cliente, para que esse passo a passo da jornada do cliente e dos pontos de contato da sua persona com a sua jornada, né, passando aí pela sua empresa, possa ser enxuto, rápido, eficiente, padronizado, descrito e estruturado. E o último ponto, né, é o ponto de rotina, que eu chamo, né, de controle da rotina e produtividade. A rotina das pessoas, só no quarto tema que você vai precisar trabalhar com as pessoas. Então, onde você vai focar nas pessoas? Lá no final, no quarto tema. Porque somente depois que eu souber para onde eu vou, que é a estratégia, tiver planejado essa direção e todos os detalhes, tiver estruturado uma sistemática para eu gerir esses processos que estão linkados com a minha jornada do cliente, que é a minha estruturação empresarial, vamos dizer assim, é que depois eu vou trabalhar com as pessoas. Se eu focar nas pessoas antes, eu vou ter retrabalho depois. Primeiro, os meus processos têm que estar certinhos, padronizados. Depois, eu tenho que, estando os processos certos, trazer as pessoas e treiná-las naquilo que eu descrevi, naquilo que eu padronizei. Na minha jornada do cliente, para que os meus colaboradores entendam a minha jornada do cliente e possam se ver, eu estou nesse momento, eu tenho que fazer essa atividade. Então é crucial que eu entregue dessa forma, fazendo assim, nessa sequência, assim por diante, para que esse resultado venha para vendas, para que vendas faça o seu trabalho, para que eu consiga atender assim os colaboradores do atendimento ou da produção ou da entrega do serviço consigam fazer tal coisa e que as pessoas envolvidas no pós-venda também consigam. Depois disso, a gente consegue treinar as pessoas e fazer com que elas façam o que realmente precisa ser feito. Então, lá no início desse videocast eu falei, quando um empresário fala, Gevando, meus problemas estão muito ligados às pessoas, meus colaboradores não fazem o que eu desejo, não fazem aquilo que eu falei. Muitas vezes você não padronizou o seu processo, ou a maioria das vezes você treinou as pessoas de boca, você não tem processos estruturados, as pessoas não conseguem se ver ali, conseguem se ver somente na atividade única e exclusivamente dela. E numa empresa, fazer bem uma atividade não quer dizer que o todo vai obter o resultado que você deseja. A soma das partes
numa empresa nem sempre vai dar o resultado que você deseja, porque você pode ter uma pessoa, você pode estar com um excelente marketing, uma excelente campanha fazendo o seu marketing otimamente nas redes sociais, no YouTube, onde você queira fazer, de acordo com o seu nicho. Se na hora de você vender, o seu processo de vendas é ruim, os seus colaboradores de venda não conseguem entregar. Ou você pode fazer seu marketing, vender muito bem e na hora de entregar você não entregar muito bem. E aí o seu processo é operacional, seja para prestar um serviço, produzir um produto, revender um produto, não ser aquilo que o seu cliente esperava, e aí você não tem mais vendas, ou seja, você não consegue fazer uma pós-venda, vender novamente para aquele cliente. Por isso que você tem que estar sempre procurando novos clientes, porque aquele cliente que poderia ter comprado de você novamente foi embora porque você não o atendeu da maneira adequada. Então, repetindo, estratégia, planejamento, gestão e controle são os pontos cruciais que você, mesmo precisando começar agora, se você estiver começando uma empresa, você vai trabalhar esses 4 temas, ou se você já tiver 20 anos de empresa. Porque se você não se estruturou dessa forma, muito provavelmente você não está tendo resultado, e se você não está tendo o resultado que você deseja, nessa ordem necessariamente você vai precisar pensar, trabalhar e se estruturar para ter os resultados que você deseja. Porque a gente que é dono, quanto menor a gente é, quanto mais a empresa depende da gente, mais a gente fica apagando fogo nas atividades do dia a dia, nas atividades principalmente operacionais. Nós não temos nem cabeça, nem tempo e nem condição física de dar um passo para trás para poder estruturar tudo isso e fazer a empresa respirar para ganhar dinheiro, porque a gente está muito envolvido no operacional. Enquanto você estiver 100% ou 90% ou muito envolvido no operacional, você não vai ter tempo para gerir as pessoas, né? Ou liderar as pessoas e gerir os processos, fazer os seus planejamentos, fechar o seu mês de acordo, tomar as decisões corretas, saber se a empresa está indo em direção à estratégia que você desenvolveu e não vai ter os resultados que você deseja. Por isso que nessa semana eu tenho um convite aí para você, pensando nessa situação que muitos empresários ainda estão passando esse ano de 2021, que não foi nada bom para muitos nichos, para muitos empresários, a situação ainda está muito complicada. Eu estou fazendo um convite aí para você. Deixa eu até passar para a minha tela aqui. Se você entrar no meu site agora, durante essa semana, até domingo, no dia 28/11, gevandrobarros.com.br. Se você digitar aí no seu browser www.gevandrobarros.com.br, você vai acessar o meu site. Eu estou pensando em você. Fiz para essa semana uma condição muito especial nos meus cursos online do Ciclo da Excelência, que são exatamente esses temas que eu falei para vocês nesse videocast: estratégia, planejamento, gestão e controle. Todos esses 4 cursos online e o combo, se você quiser adquirir todos os 4 de uma vez, estão com 40% de desconto, mas somente até domingo, dia 28/11, às 22 horas. Então, se você quiser, essa condição eu nunca fiz, acredito que eu não sei se vai acontecer novamente, eu nunca dei um desconto tão grande, não sou muito a favor de dar descontos, mas eu tenho visto empresários que estão passando por condições muito precárias, estão precisando de apoio, e essa é uma das formas, salvo a minha mentoria consultiva, que se você tiver condição, se você quiser falar comigo, pode entrar comigo em contato, tem aqui o WhatsApp da empresa, você pode entrar em contato comigo. Se você clicar aqui no site vai ter o meu WhatsApp, e você clicando aqui você consegue falar comigo, a gente vai agendar um bate-papo para eu entender o momento que você está passando, para eu saber se a minha mentoria é para você, para eu fazer um pré-diagnóstico, te mandar uma proposta e aí, quem sabe, a gente trabalhar junto com a mentoria consultiva individual. Eu não tenho turma aberta por enquanto, somente no ano que vem a próxima turma vai ser aberta e eu vou ter outras mentorias de temas específicos no ano de 2022, então aguarde, tem muitas novidades vindo por aí, mas se você quiser e precisar de uma mentoria individual, entre em contato comigo via WhatsApp, fale aí comigo que a gente pode trabalhar para te ajudar de alguma forma. Eu e você trabalhando, seja aqui presencialmente, seja de forma online, para você obter os resultados que você deseja. Ou se você não tem uma grana para bancar aí uma mentoria, que é algo um pouquinho mais puxado, que você não tem agora esse dinheiro para investir em função de estar chegando no fim do ano e assim por diante, uma alternativa para você são os cursos online.
A maioria dos temas que eu trabalho na minha mentoria são também, eu gravei, né, em forma de cursos online, são esses 4 temas, são os 4 módulos principais aí dos que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Os outros módulos, o módulo de finanças, o módulo de gestão de pessoas, o módulo de marketing digital e uma série de outros módulos, eu trabalho apenas nas minhas mentorias individuais. Esses 4 cursos eu já consegui gravar. O ano que vem, muito provavelmente, vão sair outros cursos online. Então, se você quiser, essa condição especial de 40% de desconto vai estar com esse desconto, qualquer um dos cursos e também o combo até no dia 28/11, às 22 horas, para te dar essa oportunidade aí de você dar um próximo passo e conseguir os resultados que você deseja. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Gratidão, agradeço aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você tem algum comentário, mande seu comentário, mande a sua sugestão, que eu vou responder com muito carinho a todos eles. Forte abraço, fica aí a nossa Black Week convite para você. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.